Ok, pessoal. Então, já gravando, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Compartilhar tudo. Porque, basicamente, hoje, sim, eu não vou passar um conteúdo novo, né? Mas vocês vão ter que fazer parte da introdução no que diz respeito à contextualização, problema de pesquisa e a justificativa. Eu já fiz a explanação de como ela se configura na última aula. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar, por gentileza. E se forem tendo ao longo das semanas, podem me chamar também individualmente, porque isso, a sua dúvida também pode ser as outras, e aí, caso seja uma questão interessante, eu trago para cá as orientações, certo? Mas eu acho que eu passei, né? Fundamentação, mas é importante que vocês se atentem. Vou bater em algumas teclas aqui novamente. Por exemplo, com relação à formatação, tá? Acho que foi a... Acho não. Lucas, Foi. tá um pouco embaçado mesmo, não sei se é só aqui Tá, né? também. Mesmo eu Foi. pensando a tela para aumentar, tá. Assim, não tá dando Pois para é. ver muito bem, não. Pois é, eu tenho que... Eu não sei de Mas onde que às tá. vezes é a internet, não, que não tá Não, carregando, 100%. eu acho que não. E é estranho porque... Assim, dá pra ler, mas não tá muito bom, não, mas dá para entender. Uhum. Pode. Mas é interessante porque fica para alguns alunos, para outros não. Fiz o teste no meu celular, não ficou, e alguns têm falado isso mesmo. Mas se for o caso, agora a gente já está aqui, né? Vou manter. Se for o caso, a partir da próxima a gente faz no Meet. Vou fazer uns testes aqui no final de semana, e aquele que não der problema a gente mantém. Tá? Mas assim, vou tentar aumentar aqui ao máximo, para dar para dar uma visualizada geral. Eu acho que, não sei se é a minha placa de vídeo que acontece. Enfim, vamos lá. Então, é a questão da formatação, por exemplo. Não é chatice, não, tá? É mais porque, por exemplo, se vocês mandarem o trabalho sem formatação, eu tenho certeza que quem for participar da sua banca vai questionar isso. E isso dá uma impressão de que vocês não tiveram muito zelo no cuidado e nem o orientador, né? A gente não quer isso. Então, por exemplo, acho que foi a Thaís que me mandou, acho não, foi a Thaís que me mandou hoje não, eu que demorei a responder. E eu falei, olha para você ver isso daqui, presta atenção na configuração, que eu já mandei para vocês aí e tente não sair. E aí eu falei o que era o parágrafo, que estava fora. Mas mesmo assim, acho que ela não conseguiu visualizar. Mas olha para vocês verem. Quando... Está alguém ligando aí? Vamos lá. Parece, né? Quando ela me mandou o arquivo, o parágrafo dela estava aqui, né? E eu não mandei a formatação do trabalho para vocês com o parágrafo aqui. Como foi mudado para cá, eu não sei. Né? Aí são as incógnitas que acontecem. O parágrafo ele tem 1,25 cm. Então é sempre importante que vocês tenham a régua aqui do arquivo. Tá? Aqui, por exemplo, vai estar dando 75. E isso daqui, quando vocês vão me mandando o trabalho e eu vejo, eu vou consertando, tá? Então, por exemplo, se acontecer esse erro, quando vocês consertarem, vai aparecer algo do tipo, eu consertei, e aí vem um chamamento aqui, recuo, primeira linha, 1,25,
tá? Aí eu vou consertando isso aos poucos. Então, sempre que tiver o tracinho aqui à esquerda, fiquem atentos, tá? E aquilo que for algum quesito que eu queira com relação ao conteúdo, eu vou abrir um comentário e vou escrever aquilo que eu acho que vocês podem melhorar. Normalmente vocês vão ver algo do tipo, sim, pelo menos o que aconteceu até agora. Faça uma conexão entre os parágrafos, porque acontece muito isso. Eu falei para vocês separarem os temas, né, na introdução, e às vezes acontece muito uma espécie de recorte e cola, sabe? Vai tirando as ideias e jogando no arquivo, sem fazer conexão nenhuma de uma frase com a outra, de um parágrafo com o outro, tá? Isso vocês precisam melhorar. Então, por exemplo, fez um parágrafo, com certeza o próximo vai ter alguma ligação, aí sempre coloquem alguns termos com o seguinte sentido, né? Dessa forma, né? De acordo com esse argumento, neste sentido, sempre tentem colocar alguma coisa assim para fazer uma ligação, senão fica muito solto, né? Fica parecendo vocês estão colocando figurinha no caderno, né? E figurinha sem conexão nenhuma. Então, sempre façam dessa maneira, tá? E também recebi alguns arquivos aí, façam aquela finalização textual conjugando os temas para depois colocar a problemática, tá? Então, por exemplo, igual eu falei, considerando os aspectos relevantes que o tema futebol tem na cultura brasileira, e, paralelamente, a relevância que os indicadores contábeis têm para uma gestão, administração, sei lá, coisa nesse sentido, o presente trabalho irá buscar responder a seguinte problemática. Aí coloca o problema, tá? Pronto, só isso. E aí eu falo assim, façam isso, tá? Porque eu recebo alguns arquivos que não estão assim. Aí das duas, uma. Ou você não entendeu, ou você não está assistindo a aula, né? Aí eu vou e aí como se diz, a continuidade, né, da não resposta daquilo que eu solicito, aí eu, com certeza eu vou perceber que você não está assistindo a aula, tá? Então, por favor, fiquem atentos ao que é solicitado, né, já tem toda uma estrutura pronta, que eu vou familiarizando vocês ao longo dos tópicos, certo? Por exemplo, a justificativa, né? Eu até esqueci, o Paloma tinha até pedido na última aula, até esqueci de mandar no grupo. Sempre começa com essa frase. Eu já recebi alguns arquivos depois da nossa última aula, sem a frase, e sem justificar o trabalho nestes 4 contextos. Né? O que aconteceu? Né? Então, vamos fazer da forma que é explicado, senão não faz sentido também a gente ter orientação. Né? Então, vamos fazer da forma. E essa última frase também sempre vai ficar, e aí vocês podem deixar para adequar no final, tá? Quando estiver finalizando o trabalho. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção na introdução é que é importante que vocês façam aqui alguma referência, tá? Porque como vocês estão fundamentando o trabalho de vocês estão dando relevância para estudar isso, é importante que vocês tragam algum ponto que destaque isso. Então, por exemplo, vai falar lá da questão, estou citando a Lohane, mas se você não quiser, você fala, viu? Mas eu acho até bom, porque aí você já vai te dando ideia. Vai falar da questão dos indicadores econômicos financeiros dos clubes de futebol. Então, achar um artigo, uma reportagem, desde que seja embasada, né? Vocês não vão, igual, às vezes aparecem alguns trabalhos citados da Wikipédia. Não, isso não é citação nenhuma. Wikipédia, quem escreveu Wikipédia? Qualquer um vai lá, um menino de 10 anos pode ir lá escrever.
Eu tinha um orientador no mestrado que falava que o Wikipédia a gente não cita nem no boteco. Nem no boteco para ganhar a posse você pode colocar. Você pode se fundamentar. Então, tem alguns portais também, contabilidade.com.br, né? Às vezes o cara nem é um contador, sei lá, o cara só tem um site lá que copiou de vários outros. Isso também não. Então, sempre um lugar referenciado. Por exemplo, Sebrae, IBGE, por exemplo, do futebol, da CBF, né, da Confederação Mineira de Futebol, dos, sei lá, dos cronistas, referências na área, né, mas precisa ser de alguém que tenha boa referência. Você não vai colocar lá do fulano. E isso, inclusive, é um dos motivos para a gente não considerar estudos de graduação como referência, tá? Porque necessariamente nem todos são bons, tá? Nem todos são bons. Então, a gente desconsidera. Já, por exemplo, o mestrado, dissertação de mestrado e tese de doutorado, aí já passaram por uma banca mais qualificada, né? Normalmente são pessoas que avaliam aquele trabalho que já são doutores. Então, a gente já tem uma certificação maior daquele trabalho. Aí não tem problema usar, tá? Aí como que vocês identificam? Aqui mesmo, como vocês podem perceber no trabalho de vocês, vai mencionar aqui projeto de, aqui depois vai ficar a conclusão, né? Monografia de conclusão do curso ao curso de Ciências Contábeis. Aí vai estar, por exemplo, requisito básico para o título de mestre em Ciências Contábeis, não bacharel, ou doutor em Ciências Contábeis, tá? Dissertação, tese, vocês podem utilizar sem problema nenhum, tá? Só fazer essa relação. Então, eu estava falando aqui, é importante que vocês tragam alguma referência para dar um embasamento no argumento que vocês estão colocando, tá? E aqui, novamente, eu vou passar um pouquinho para vocês de como vocês vão fazer a busca dessa referência, certo? A principal, mais fácil e mais tranquila é no Google, mas não no Google normal. No Google normal tem muito lixo. E aqui, a partir do momento que eu comecei a explicar um pouco isso, as citações das monografias melhoraram muito, pelo menos as que eu oriento, porque vinha muito site relevante, site, sei lá, que é desatualizado há muito tempo, são pessoas que a gente nem sabe quem são, tá? Aí a gente parametriza mais no Google Acadêmico, tá? Para entrar lá no Google Acadêmico, vocês busquem por ele mesmo, né? Google Acadêmico. Aí já vai ter o site do Google Acadêmico. Ele funciona da mesma forma, contudo, ele vai trazer, ou pelo menos a ideia é essa, só de questões acadêmicas. Então, aqui vai trazer resultado de livro, resultado de artigos, resultado de pesquisas, enfim, tá? Diversos quesitos. Então, tanto que quando vocês mandaram os primeiros arquivos, né, tentando delimitar o tema que vocês iam trabalhar, aí eu falei assim, me manda mais ou menos a ideia que eu vou te responder com 5 ou 6 artigos que sejam semelhantes a isso que você quer estudar. E isso vai te ajudar a ter uma ideia melhor. Todos esses artigos eu pesquisei aqui, tá? É a forma mais rápida, mais simples de ter. Então, por exemplo, lá no caso do futebol, né? Aí já está até salvo aqui que eu pesquisei. Lá, indicadores de clubes de futebol. Aí vão aparecer diversos trabalhos relacionados a isso. Percebam que aqui já tem um link também do portal. Então, normalmente, está assim, revista, periódico, ou coisa semelhante, são de artigos, tá? E, normalmente, quando é uma dissertação, uma
tese ou até uma graduação, vem outro termo. Deixa eu ver se eu acho. Repositório. Vem assim, repositório de determinada universidade. Tá? Aí isso daqui é uma graduação, uma tese, uma dissertação. Quer ver? Vamos abrir isso daqui só para ver. Às vezes, ó, o nome é interessante, ó. Desempenho econômico financeiro e desempenho esportivo. Uma análise de clubes de futebol. Então, ele está analisando aqui, ó, os índices financeiros e se isso tem impacto no desempenho esportivo, né? Os campeões são os mais ricos. Aí, quando a gente abre aqui, vem a descrição do trabalho, que não está falando o que é, mas vamos abrir. Um artigo. Beleza, artigo eu posso usar. Como que eu vou saber que se é um artigo? Tem aqui normalmente o nome da revista, o volume, o número, a data, tem sempre o começo, né? O resumo, em português e inglês, o nome dos autores e o título. Enfim, vocês vão identificar. Já a monografia, ou as teses e dissertações, tem essa característica visual, né? Com o título, vem com o nome da universidade, aí você já consegue também identificar. Mas aí, voltando, vamos supor que eu pego esse trabalho, começo a fazer a leitura dele e acho algum tópico interessante. Né? Aqui, ó, por exemplo, na introdução dele, ó, o que ele está falando. O futebol é um dos esportes mais praticados no Brasil e no mundo, atraindo atletas profissionais ao longo das últimas décadas. Passou por importante evolução, deixou de ser visto como um esporte para ser um negócio. Olha para vocês verem que argumentos interessantes para você colocar na sua introdução. Aí vamos supor que eu gostei dessa parte aqui, ó. Gostei desse trabalho, quero citar ele, né? Aí eu vou explicar como que eu faço. Independente se eu vou citar direta ou indiretamente, eu vou copiar, né, o texto, vamos supor que seja esse, vou vir aqui no meu arquivo, e aí vocês precisam ter muito cuidado na hora de colar. Porque acontece muito, deixa eu tirar essa correção, acontece muito de mudar a formatação por causa disso aqui. Vamos supor que eu tenha feito um primeiro parágrafo e vou colocar aqui a segunda citação, né? Aí já vi aqui que o parágrafo está errado, eu vou colocar 1,25, pronto. Na hora que eu vou colar, sempre colhem somente o texto. Mas como que eu vou fazer isso? Se eu colar assim, ó, simplesmente colar, percebam que a fonte, o tamanho está errado. Apesar de ser Times ainda, mas olha o tamanho dela, é 10. E, na verdade, a do trabalho é 12. Aí vocês podem fazer assim, colando o texto, de duas formas. Ou colam normalmente e vem nessa abinha aqui que aparece, ó, do Ctrl, e seleciona essa imagem de manter somente o texto, porque aí vai colar somente a parte textual, sem qualquer modificação, tá? Se bem que está modificando aqui, né? Não era para mudar, não. Deve estar carregando algum parágrafo. Eu colei. Mesmo assim, eu percebi, ó, o parágrafo veio para frente, ó. Aí eu vou ajustando, não tem problema não. Volto para cá. Esse textinho aqui também vai voltar para cá. E eu vou só retornar aqui para voltar. Beleza. Aí peguei esse trecho lá. Aqui, da maneira que está citada diretamente, né? Como que eu vou pegar os autores, né, que foram citados? Eu vou vir aqui no Google Acadêmico, onde está aqui o nome dos autores, tem esse ícone aqui de citação, clico nele, e aí ele já vai me dar praticamente o texto que eu vou colocar lá no final do trabalho, tá? Uma modificaçãozinha ou outra às vezes é necessária, mas é basicamente isso. Eu venho, copio, já vou colocar lá no final, nas minhas referências. Qual o nome do primeiro? Ferreira. Então, vai no F, né? Porque isso aqui fica em ordem alfabética, depois do C.
venho e colo daquela mesma maneira, somente o texto, aqui porque o texto estava em vermelho. A gente volta para preto, né? Aí, beleza, já demarquei aqui. E aí, quando eu for citar lá em cima, eu vou precisar do nome dos autores, que é o Ferreira, o Marques e o Macedo. Quando eu for fazer a citação, eu utilizo só o último nome, que é o Ferreira. Ele chama Hugo Lucindo Ferreira. José Augusto Veiga da Costa Marques. Então, o último nome vai para frente aqui. E só esses eu vou considerar. O que eu faço? Eu copio aqui, né, esses nomes e guardo o ano, que é 2018, e vou lá fazer a citação. Aí eu venho aqui no final, coloco o nome deles, sempre separando por ponto e vírgula. Ferreira, Marques e Macedo. O último só antes do ano, que é vírgula, tá? 2018. Aí fecho. Só que essa daqui é uma citação direta. Citação direta é entre aspas. Qual que é a diferença da citação direta para indireta? A citação direta eu coloco exatamente igual o texto copiado. Se eu for lá no Ferreira, Marques e Macedo em determinada página, eu vou encontrar esse texto lá. Por isso que nas citações diretas eu tenho que colocar a página, tá? Porque na página eu vou identificar, se um leitor quiser ir lá identificar o texto, ele pode ir lá. E aí vocês vão colocar na página do artigo, não na página do arquivo. Percebam que aqui é a página 125. Aqui, 124, anterior aqui é a 125. Então, esse texto eu retirei da página 125. Aí eu venho aqui eu não me recordo se é no final ou no meio. Vou colocar no final. Página 125. Significa que esse texto eu retirei de lá. Eu aconselho a vocês, e isso às vezes eu vou corrigir em alguns, que sempre citem assim no final do texto, tá? Evitem ao máximo colocar aquilo. De acordo com Ferreira, Marques e Macedo, o futebol é um dos esportes. Evitem isso, porque seu texto fica muito melhor produzido sem dessa maneira. A não ser que seja um ponto uma questão muito pontual, que seja importante referenciar dessa maneira, tá? Mas evitem ao máximo, certo? Eu gosto particularmente sempre assim, e vou orientar vocês a fazer isso. Senão o texto fica todo o parágrafo fica assim. Você fica até sem saber colocar ali qual preposição, não sei. Para fulano, depois, segundo ciclano, depois, de acordo com Beltrano, aí depois. Aí já fica sem saber, senão fica repetitivo demais. Qual que eu vou colocar agora? Né? Então, evita ao máximo, assim fica melhor construído. Eu prefiro assim. Então, essa citação direta, tá? Ponto. Coloquei os autores. Um ponto importante, vamos supor que, além do Macedo, tivesse aqui o Couto também, né? Qual que é a diferença? Quando eu tenho mais de 3 autores, eu devo retirar todos, com exceção do primeiro, e colocar et al. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Et al. Et al, isso aqui, esse termo. O que significa? Que esse é um estudo do Ferreira e de outros autores, tá? Sempre que porque tem alguns estudos que tem lá, assim, 10 autores, não precisa colocar o nome de todo mundo, tá? Você coloca só o do primeiro e et al. Então, et al é só isso, tá? E aí coloca, pronto, né? Ficou referenciado. Se eu quisesse colocar aquele de acordo, aí beleza, não tem problema. Vamos só colocar aqui. De acordo
com Ferreira, aí coloca minúscula, né? Ferreira, aí você coloca entre parênteses o ano e a página, é uma citação direta. E, de acordo com Ferreira et al., o ano e a página, aqui não precisa ser maiúsculo. O futebol é um dos esportes mais importantes. Aí essa segunda parte aqui não precisa, tá? Você já colocou aqui. Fica citado da mesma forma. Mas vamos voltar aqui para colocar agora a citação indireta. Qual que é a diferença da citação direta para indireta? Na citação indireta, o texto não é igual, mas a ideia é semelhante, tá? Então, quando eu vou fazer uma citação direta, né, não tem aspas, e aí o texto é diferente. Então, por exemplo, aí você vai colocar, vamos modificar aqui. Um dos esportes mais praticados no Brasil e no mundo é o futebol. Ponto. Ele tem o poder de atrair atletas profissionais, amadores, espectadores. Ele tem o poder de atrair atletas profissionais, amadores, espectadores. E vamos colocar aqui, amadores, espectadores. E idealizar o futuro de diversas crianças de todos os locais do mundo. Sei lá, estou viajando. Aí, beleza. Aí eu só, por exemplo, aí essa segunda parte eu nem vou colocar. Percebam que a ideia não mudou, né? Mas o texto mudou. Isso é o que a gente chama de citação indireta. O texto é diferente, mas a ideia são do Ferreira, do Marques e do Macedo. Eles que escreveram isso. Não foi eu, não tirei da minha cabeça. Tá? Aí é uma citação indireta e a única diferença é que eu não coloco a página. Tá? Porque muitas vezes aquela ideia pode ser do livro inteiro ou de um capítulo inteiro. Tá? Então aí a gente não faz referência com paginação. Tá? Mesmo que a ideia às vezes esteja só num parágrafozinho lá. Eu prefiro assim também. Se vier citação direta demais, eu vou pedir para alterar. Aliás, eu vou pedir para transformar em indireta. E também não gosto daquelas recuadas. Aquelas recuadas, que eu também já expliquei, vocês vão utilizar só para legislação. Tá? Se tiver um quesito de legislação, aí vocês vão usar. Então, aí, a busca vocês fazem aqui, a citação é dessa forma, sempre dessa forma. Sim, estou explicando a maneira mais fácil. Tem uma outra metodologia que a gente automatiza isso tudo, tá? Eu não vou explicar hoje não, porque não vai dar tempo. E, assim, não é obrigação também de vocês usar, tá? Mas, assim, eu vou só passar na próxima aula, para aí, caso alguém tiver interesse, quiser usar, existe um programinha que a gente instala, que a gente coloca, por exemplo, esse artigo lá, ele mesmo capta todas as informações e fica facinho fazer a citação. E é tranquilo de fazer também. Eu só uso ele, não fico alterando assim na mão, igual eu estava fazendo aqui com vocês, não. Mas eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá? Aí só para quem tiver interesse, não é obrigado. Assim, eu acho bem mais fácil.
E aí vocês vão fazer, assim, dessa maneira, a citação. Qualquer outro ponto que eu ia falar, só que eu recebi muito. Enquanto eu penso aqui, se alguém tem alguma dúvida? Ô, Lucas, se eu alterar um i, a citação passa a ser indireta, né? Tipo assim, umas duas palavras, ela já passa a ser indireta. Eu não posso alterar. Se eu alterar alguma coisa, ela passa a ser indireta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, assim, na verdade, não é, assim, duas palavras, né? Tem que alterar bem. Uhum. Por exemplo, às vezes você retira lá de um trabalho 10 linhas, né? Aí você não vai alterar duas palavras. Você tem que alterar o texto, tem que modificar o texto. Mas a ideia precisa ser a mesma. Aí eu aconselho vocês a irem, assim, trocando palavras sinônimas, tentar, sei lá, colocar algumas vírgulas, ou transformar textos maiores em frases mais curtas, né? Mas, assim, a ideia é que tem que modificar tudo, tá? A maioria. Mas lá, 10 linhas eu mudei duas palavras, aí é indireta. Não, isso aí mesmo que você tenha citado, é considerado como uma espécie de plágio também. Tá? E sempre, pessoal, que vocês tirarem ideia de alguma coisa, tem que fazer a citação. E sempre que vocês forem fazer a citação, pessoal, coloquem os autores aqui e lá nas referências lá embaixo também. Eu já cansei de ver aqui aluno que faz a citação no texto e faz, depois eu coloco, depois eu faço lá embaixo. Aí vai ver da onde que citou aquilo, né? E como é indireto, não é igual, esqueceu o nome do artigo e aí não consegue recuperar aquilo, tá? Aí fica muito pior. Então, sempre que já fazer aqui, já coloca lá embaixo, tá? Posso usar, por exemplo, site? Pode, por exemplo, você vai usar o site do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pode tirar lá. Só que a forma de citar é um pouquinho diferente. Citar assim, que eu falo na referência lá embaixo. Aí você vai ter que colocar o site, mas isso tem tudo lá nas normas. Tá? É só observar lá. Eu não estou lembrando o que era outra coisa. Lucas. Oi, pode perguntar. O meu é se você poderia me ajudar. Você corrigiu minha justificativa e pediu para me falar um pouco mais sobre o contexto institucional. Meu princípio da entidade. Eu estou com um pouquinho de dificuldade. Você poderia me dar algumas ideias? Sim, aí você vai para o lado, você vai para o seguinte lado. Quando a gente está falando de institucionalização, né, de instituição, a gente tem um senso comum de que instituição é uma empresa, é um órgão, enfim, uma organização. Não, uma instituição é um conjunto de regras, de valores, mas o termo é usado errado. Eu entendo que é usado muitas vezes errado. É um conjunto de regras, de valores, de normas que uma determinada empresa tem. Então, por exemplo, quando eu quero que você justifique institucionalmente, eu quero que você pense por esse lado, né, da institucionalização da empresa, não da empresa física, né? Então, quando você pensar assim com relação ao princípio da entidade, pode ser que você observe em muitos resultados que o princípio não é aplicado, né? Então, a leitura do seu exercício, na execução do seu exercício, não, a execução da sua pesquisa vai fazer com que as empresas fiquem alertas, vamos dizer assim, você vai alertar as empresas do que possivelmente acontece dentro delas, e aí, né, de acordo com os resultados e a perspectiva abordada nos seus resultados, essas empresas podem tomar aquilo como uma ideia de mudança interna
onde ela mesma vai criar uma norma, por exemplo, que especifique melhor como o carro da empresa deve ser utilizado. Ele era utilizado, por exemplo, para uso pessoal. Não, agora existe uma regra que ele não é usado. E caso isso aconteça, vai acontecer uma punição, por exemplo. Tá? Então, o seu trabalho vai alertar as empresas, né? Pode ter o intuito de alertar as empresas com que elas façam instituições internas, ou seja, normas, regras, valores, para que o princípio da entidade seja aplicado. Entendeu? Sim, obviamente que você não vai ficar exemplificando tudo que eu falei, o uso do carro. Você vai colocar de uma maneira mais generalizada. Tá bom, entendi. Deu para clarear um pouco? Deu sim. Obrigada. Tá bom, de nada. Por exemplo, lá da Lohana do futebol, né, do endividamento. Né? Será que a instituição, né, ou seja, as leis brasileiras no que se refere a endividamento de clubes de futebol é adequada? Né? O que o trabalho pode resultar como um alerta para melhorar essa institucionalização brasileira, no que se refere aos clubes de futebol, por exemplo, ao endividamento? É isso, o seu trabalho pode apontar isso. Então, isso é uma justificativa, institucional para a realização da sua pesquisa. Certo? Mais alguma, pessoal? E só passando aqui, né? Aí vão ter vários trabalhos aqui. Vocês vão aí é pesquisa mesmo. Pegar, indo, tá? Porque, ó, por exemplo, indicadores, clubes de futebol. Eu vou fazer a mesma pesquisa no Google normal. Vamos ver o que vai aparecer. Aí apareceu alguns trabalhos, mas não necessariamente todos. Aqui, ó, apareceu aqui. Não é esse aqui, não. Não, até que está aparecendo um trabalho. Mas esse aqui, ludopédio. Vamos ver o que é isso aqui. ludopédio.com.br. Aí está aqui, determinantes. Parece que é uma revista. Parece, mas não é. Não sei, está estranho. ludopédio.com.br. Vamos abrir aqui para ver. Não, é uma revista. Não tem problema, pode citar. Eu queria achar um aqui que não fosse meio coerente. Aqui, vamos ver esse aqui. Indicadoresportivo.com. Isso aqui, ó. Blog Indicador Esportivo. Né? Que é isso aqui? Aí você vem aqui nesse trabalho e pega, por exemplo, esses dados aqui de receita anual, de pontuação. Isso daqui não tem fundamento científico nenhum. O cara foi lá, tem um blog lá e criou o blog. Isso aqui não usa. Ele até usou, que fala, né? Ele fala que usou como referência um relatório da Ernst Young. Tá? Aí é melhor vocês irem no relatório e citar ele. Tá? Porque aí é mais embasado. Vai no relatório e beleza. Mas o blog Indicador Esportivo não é uma referência para vocês. Tá? Enfim, acho que deu para entender. Ok, pessoal? Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Aparentemente está. Vou interromper a gravação aqui. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Ok.